Boa noite, professor. Tudo bom? Hoje nós vamos continuar na sequência sobre as histórias que nós estamos aprendendo acerca sobre fé e ciência, né? As grandes importâncias que isso tem para nós. E na lição de hoje, que é a lição de número 9, nós vamos tratar sobre histórias secretas, cientistas cristãos que mudaram o mundo. E eu gostaria de iniciar esta aula pelo final dela. Porque o final da aula ele fala sobre a falsa dicotomia do sagrado e do profano. E aqui é um ponto que eu acho que ele vai entrar como algo importantíssimo para a relação dessa lição com a nossa vida. Porque nós vamos ver, e você, professor, vai ter essa oportunidade de poder pesquisar sobre esses cientistas que fizeram grandes obras, fizeram grandes trabalhos através de uma ciência cristã, de uma visão, de uma cosmovisão cristã a partir da ciência. Então, trazer essa divisão agora já de início, é bom a gente ter essa percepção, porque tudo à nossa volta, no mundo que nós vivemos hoje, meio que se criou uma separação, um dualismo, né, entre mente e coração, entre a razão e a fé. E parece que elas se opõem, parece que elas não se relacionam. Mas, quando nós vemos pelas Escrituras, você vai enxergar e você vai compreender um Deus que criou mente e coração junto e habitam dentro de nós. Então, não há porquê, não há razão alguma para separar essas duas coisas. Elas existem justamente para testificar de como o nosso Deus ele é poderoso. Então nós vamos ver como Isaac Newton ele afirmou, a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem os colocou em movimento. Você vê que diante das histórias e dos trabalhos que esses grandes homens executaram, nós vamos enxergar que essa razão, essa fé que pensa, como diz o pastor Jonas Madureira, você precisa compreender que isso não anula o quanto Deus faz e fez através da criação. A dúvida vai sempre existir quando se relaciona a nós como seres humanos, porque nós somos seres limitados. A nossa mente é pequena diante de uma grandeza extraordinária de quem Deus é. Deus ele é infinito em sua sabedoria e poder. Então, como seres humanos, nós tentarmos compreender quem Deus é, nós encontraremos um certo limite. E grandes cientistas do mundo inteiro, cristãos, que trabalham essa relação de fé e ciências, a palavra crucial para eles é o limite que nós temos para o conhecimento. O nosso conhecimento sobre quem Deus ele é vasto, porque quanto mais nós queremos conhecer, quanto mais nós vamos nos aprofundando no conhecimento da palavra, mais nós vamos enxergando a limitação que nós temos. Então, às vezes, na ciência natural, na ciência ateísta, eles querem explicação para tudo e resolução para tudo. Mas na fé e na ciência que pensa, ela precisa entender que em alguns aspectos da vida ela não vai ter uma resposta plena. Como, por exemplo, se nós olharmos para o livro de Jó, você vai ver ali um diálogo onde Jó tem com Deus e Jó questiona Deus sobre muitas coisas sobre o mundo. E de resposta alguma ele tem. Isso só mostra que nós somos limitados em relação a quem Deus é. O cientista Adalton Lourenço, ele falando sobre essa relação da ciência e Deus, só revela a grandeza de quem Deus é. Quando você olha para a essência de Deus, e você vê um Deus que, na sua formação de quem Ele é, na sua existência, Ele tem um dos seus atributos que é incomunicáveis conosco, que é o seu eterno, né? Ser um Deus eterno. E como que nós podemos compreender a eternidade de Deus? Quando nós olhamos para o universo, o Adalto vai falar, você vê um universo tão grandioso, vasto, grande,
pesado, extenso, e nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus pelo nosso aspecto. Porque quando nós olhamos para a nossa ótica, o que é ser grande, né? O que é grandeza? Mas ele vai falando aqui que se você olhar para o universo, você vai ver que até o Sol existe 150 milhões de quilômetros. De uma galáxia a outra são aproximadamente 100 mil anos-luz, que equivale, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, quando você vê isso, você enxerga, começa a ter um vislumbre de quão grande Deus é. Porque a palavra do Senhor vai falar em Isaías 40, 12, que ele mede a terra, mede o cosmo com a palma da sua mão. Então aqui a gente começa a entender como Deus ele é poderoso, infinito e grandioso. Então aqui a ciência começa a explicar para nós o quanto maravilhoso é servir a esse Deus, um Deus que é poderoso, um Deus que é grande. Então não há por que existir essa separação, porque a fé ela também vai nos mostrar, através da ciência, que o universo, como diria Newton, o universo ele só pode ter sido criado por um ser que sabe tudo e controla tudo. Então, ele é aquele que direcionou toda a história e não deixou ela ao alento, mas é ele que conduz todo o espaço. Ele é um Deus poderoso e transcendente. Então, nós vamos ver nesta lição que tudo aquilo que você vai executar, quer seja como um corpo, igreja, ou como um indivíduo, tudo que nós venhamos fazer, que nós venhamos fazer para a glória de Deus. Porque, assim como o Salmo vai dizer, os céus manifestam a sua glória e declaram quem Ele é. Então, quando nós olhamos para esta lição, você só pode ter certeza de uma coisa, que na história da humanidade, Deus levantou homens para nos mostrar quão importante é nós buscarmos conhecer Deus, conhecer a sua criação, porque é uma maneira excelente e maravilhosa de conhecer quem Deus é você olhar toda a sua criação, porque ela vai dizer, ela vai revelar o Deus poderoso e o Deus glorioso ao qual nós servimos. Então, na introdução da lição, vai dizer assim, que nesta lição serão abordados alguns nomes do passado e do presente, que são referência no campo científico. Então, ao nós observarmos, entenderemos que a fé e a ciência podem dialogar. Além disso, podemos nos defender dos ataques à nossa fé. Porque, como alguns podem dizer que a nossa fé parece ser uma fé infantil, né? Uma fé que talvez seja uma confiança cega, pelo contrário, na busca pela ciência e o conhecimento sobre o universo e sobre toda a sua criação, nós podemos ter uma certeza plena de que Deus ele é existente e coexiste entre si. Ele é desde eternamente, né? Então, como uma história que é contada e como as histórias que é contada no mundo, a gente não tem um parecer físico sobre os seus relatos. Assim, tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que a ciência propõe, ela também vai revelar que existe uma limitação e a fé precisa existir. A fé ela precisa trabalhar junto com a razão. E como eu disse, é claro que em alguns aspectos, assim como esses cientistas mencionaram na sua jornada do conhecimento e do prosseguir de uma revelação do Deus poderoso, nós vamos ver que a nossa razão, o nosso conhecimento humano, em alguns aspectos ela vai precisar se curvar e reconhecer a limitação do nosso saber. Porque Deus, como diz lá em Romanos, a sua mente ela é insondável e os seus caminhos são incalculáveis. Então nós precisamos entender os limites para tudo isso. Então, na lição vai citar alguns escritores e alguns cientistas. Você, professor, pode se aprofundar melhor, procurar conhecer um pouco mais as histórias de alguns. Eu quero ressaltar alguns em específico
que me chamou bastante atenção. Eu li alguns artigos a respeito deles, como do cientista mais da atualidade, que é o Francis Collins. Num artigo que ele publicou, fizeram uma pergunta para ele, o que ele desejava que os cristãos entendessem e que também os cientistas viessem a entender. E aí ele falou assim, que os cristãos eles precisam entender que a ciência é uma dádiva do Criador. Ou seja, a curiosidade em nós inspira ainda mais admiração. Então ele coloca aqui a ciência como uma adoração, porque tudo aquilo que é descoberto, tudo aquilo que a ciência descobre, só mostra o quanto Deus ele deve ser adorado. Então a sua perspectiva é de, ao olhar a ciência, ao olhar as descobertas, enxergar um Deus criador tão poderoso, que num universo desse tão grande, não seria possível ele ter existido do nada, né? Existe uma mão que controla, existe um grande arquiteto no mundo que equalizou todo o seu sistema, equalizou toda essa grande obra da sua criação. Então, e para o cientista, ele vai dizer assim que querer entender como funciona a natureza e infindáveis questionamentos, como por que algo ao invés do nada existir, né? E qual que é o significado do amor, se um Deus existe, vida após a morte. Então, remover Deus dessas equações é como remover a esperança. Então, no mundo caótico que vivemos, cientistas como esses, eles trabalham para solucionar algumas lacunas que existem, mas nem todas serão correspondidas e respondidas. John Lennox, ele trabalhando essa ideia de Deus, trabalhando essa ideia da cruz, ele conta em alguns relatos de entrevista, em alguns momentos ele ia para o campo de concentração no Auschwitz, né, onde muitos judeus foram mortos. E ele fala que toda vez que ele vai até lá, ele se depara com aquela cena, ele chora. E agora ele começa a se deparar diante de tudo isso, e ele se põe a perguntar e a questionar do porquê do sofrimento, né? Por que as pessoas se tornam tão céticas com relação ao sofrimento quando ele bate a sua porta? Então, ele começa num diálogo com Deus e ele faz essa pergunta. E a resposta que ele adquire, que ele recebe, é que o Senhor ele não está indiferente ao sofrimento humano. Até porque ele foi à cruz para mostrar o que de fato ele sente. Ele tem compaixão. Ele é um Deus que se põe no lugar. Então, ele conta uma história da sua sobrinha de 22 anos, que é casada com um pastor jovem, e ela falece com um tumor cerebral. E ele conta essa história como paralelo para explicar justamente isso. E aí, dentro desse diálogo, ele diz justamente isso, que a esperança que a sua sobrinha se agarrou foi a fé em Jesus. Porque essa fé, ela não garante uma libertação do processo físico da morte, mas garante uma salvação que transcende tumores, transcende a morte. E o ateísmo, ele não pode e não tem poder para oferecer nada disso. Então é só a crença em um Deus tão poderoso para nos fazer, diante de tudo isso que a ciência ela vai mostrar, nós entendemos que de fato Deus ele é tão poderoso. Então, professor, gaste tempo para que você possa discorrer mais sobre essas histórias. Existem alguns livros que podemos trabalhar esses assuntos, como a Apologética Cristã do século XXI, de Alex McGrath, como Ciência e Religião, também de Alex McGrath. Vai detalhar ali grandes assuntos relacionados justamente à fé e ciência, e como ela se relaciona e trabalha em tudo isso. E interessante que McGrath vai dizer assim que
dentro de toda a sua pesquisa, sua busca pelo conhecimento, ele vai dizer que a ciência trouxe ele para uma vida com Deus. Porque em vários momentos, em suas pesquisas, ele se via e ele compreendeu que a ciência faltava em muitas coisas, não correspondia a muitas questões. E aí ele abraça o cristianismo, porque como homem limitado que somos, e na busca pelo conhecimento, sabemos que somente através de uma fé em Deus, que muitas das respostas que vêm sobre nós, que vêm sobre o nosso coração, elas só podem ser respondidas em Deus. Ela só pode ser alcançada em Deus. Então, ter fé em Deus é também saber que a nossa mente ela está num estado de humilhação. Ela é humilhada por natureza. Então, através de um trabalho da ciência, através de um trabalho de um conhecimento profundo sobre a sua criação, sobre o universo que Deus fez, também nós recebemos a revelação de quem Deus é. De um Deus tão poderoso, insondável, capaz de criar coisas que para nós, a nossa ótica, é impossível de tentar administrar mentalmente. Mas nós vamos ver e você vai enxergar através dessas histórias. Homens que fizeram obras extraordinárias e trabalharam nesse processo também de criação de uma ciência também que pensa, de uma ciência cristã que também trabalha. Então nós como professores, nós como os ensinadores da palavra de Deus, também temos esse papel, né? Assim como esses cientistas trabalhavam e trabalharam para que o nosso Deus fosse conhecido através da sua própria criação, né? Através do seu próprio universo criado. Nós também podemos mostrar Deus através da nossa vida, através da nossa conduta, né? Porque aqui trazendo para uma situação palpável do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vivência, como nós podemos também demonstrar esse Deus, como nós podemos mostrar para este mundo quem Deus é. É através da nossa vida, é através da nossa existência como servos de Deus. Então, assim como esses homens usaram a ciência, usaram essas armas que têm para mostrar a grandeza de Deus, nós também temos uma mente que o Senhor nos deu, que pode pensar, que pode dialogar e que ela não pode estar oculta, mas que precisamos trabalhar para que o reino de Deus possa ser cada dia avançado através de uma vida de dedicação, de conhecimento da sua palavra. Então, nós não podemos estar ignorantes acerca dessas coisas, porque por muito tempo parece que a razão ela era algo e o conhecimento ele era algo que não fazia parte da vida cristã. Parecia que você ter uma fé pensante, parece que você racionalizar alguns pontos, parece que você se tornaria alguém menos espiritual, né? Ou alguém frio. Mas pelo contrário, não há como você conhecer a Deus, se aprofundar no conhecimento das suas escrituras, se tornar cético, porque quem de fato entende quem Deus é, ele vai buscar esse conhecimento, e quanto mais buscar esse conhecimento, quanto mais se aprofundar nessas escrituras, quanto mais nós vamos olhar através da sua criação, você vai enxergar um Deus poderoso. Você vai enxergar um Deus que é extraordinariamente maravilhoso e infinito em poder. Então, professor, que você aproveite deste momento para se aprofundar nesses temas, se aprofundar nesses cientistas, conhecer um pouco mais das suas histórias e trazer esta ideia de que nosso jovem, ele pode também ser um grande homem ou uma grande mulher, um grande jovem, que vai ser usado por Deus
para também glorificar o seu nome. Porque em tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Quer seja, como diz o texto aqui, quer comais, quer bebais, tudo faça para a glória de Deus. Então, se você vai trabalhar para descobrir coisas extraordinárias, se você quer ser um grande cientista, se você quer ser um grande matemático, se você quer ser um grande teólogo, um grande matemático, você precisa entender que a sua fé e a sua vida secular não pode ser algo desmembrado, mas ela precisa estar unicamente, intrinsecamente ligado no Deus. Tudo aquilo que nós fazemos precisa estar ligado em Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o caminho para todo o conhecimento. Então não há como nós separarmos uma vida da outra. Amém? Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa nos dar cada dia mais sabedoria para lidar com os conflitos que nós vamos receber do mundo, porque o mundo ele quer apagar a nossa fé, o mundo quer nos tornar um povo que parece um povo ignorante, mas não, nós temos o maior dos conhecimentos, o conhecimento da palavra, é o conhecimento de um Deus que é o Criador de todo o universo, de um Deus que coloca todas as coisas milimetricamente calculada, aonde o Sol está numa posição e a Terra está em outra. E nessa equalização, tudo trabalha de forma ordenada e planejada por um Deus poderoso. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que este domingo possa ser um domingo de que nós possamos de fato glorificar a Deus, porque quando você olha para a criação, quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos para uma mulher grávida e nessa mulher, no ventre dessa mulher está gerando uma vida, ali você também encontra um Deus poderoso, que cria coisas tão extraordinárias, cria um ser tão pequeno e forma todos os seus ossos, nervos, mente, cérebro, de uma forma tão extraordinária que parece ser difícil de compreender, mas isso só nos faz glorificar o seu nome. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, tenha uma boa aula, em nome de Jesus.